Como criar anúncios de rede de pesquisa na prática? Meu nome é Osmar, trabalho há 8 anos com marketing digital, 6 deles com anúncios. Nesse vídeo eu vou te mostrar do conceito, da teoria, né, da parte mais lógica, do método, até a parte prática, com alguns exemplos para ficar mais visual, como a gente faz para criar anúncios da rede de pesquisa do Google aqui, que acaba sendo o core do Google Ads, e já é um método validado que a gente já usou para centenas de clientes, independente de nicho, e sempre funciona, faz sentido para todos os casos aqui. Antes de mais nada, queria te pedir o teu like, tua inscrição, teu comentário para ajudar o canal nesse início, que é muito importante, e bora então pro vídeo. Bom, primeiro eu queria explicar um pouquinho de que criar anúncios, né, não é uma questão só de feeling e de entender um pouco o público-alvo, que é algo óbvio, né? A gente tem que entender o produto do cliente, tem que entender um pouco para quem a gente está falando, qual é o nosso público, em que fase ali de maturidade ele tá, se é um produto novo, já estabelecido, ou se é algo que ninguém conhece ainda, a gente tem que apresentar, introduzir essa solução. Mas no Google Ads em específico tem uma série de método ali, tem um checklist que a gente segue aqui, que é bem validado, do próprio Google, inclusive isso, e que é isso que eu quero apresentar aqui para vocês com mais detalhe. Obviamente não é nada escrito em pedra, vai variar de acordo com a necessidade para e-commerce, para lead, para B2B, para SaaS, mas num geral é um core assim que é escalável e adaptável para a maioria dos casos e que sempre faz sentido seguir. Então bora, vou compartilhar a tela para ficar mais claro. Começando aqui então com a nossa planilhazinha para mostrar um pouco da estrutura que a gente tem aqui. A gente cria uma espécie de banco de headlines separados por alguns agrupamentos que eu já vou explicar, e também um banco de descriptions antes de começar a montar os anúncios propriamente ditos. Então são separados em algumas categorias ali, como institucional, que seria basicamente o nome da nossa marca, argumentos, seriam argumentos de venda, né, para tentar argumentar, os CTAs, né, as chamadas para ação, compre agora, entre em contato, fale com a gente, saiba mais, e depois algumas keywords, algumas headlines adaptadas às keywords dos grupos. Então, se o grupo fala de curso de inglês, essas keywords aqui, essas headlines aqui vão estar falando de curso de inglês. Se o grupo fala de curso de alemão, mesma coisa. Então a gente vai adaptar a ter headlines específicas, customizadas para cada um dos grupos de anúncio. E depois, de fato, a gente faz alguma coisa parecida nesse sentido de descriptions, não precisa ser tão detalhado, mas também segue essa lógica. E depois monta isso de fato aqui na prática. Mas antes de montar isso aqui juntos, quero mostrar mais no final, primeiro eu quero passar pelo conceito aqui, pela lógica, por esse checklist do que a gente enxerga em termos de criação de anúncio de rede de pesquisa. Então, primeiro e antes de qualquer coisa, tem que entender que os anúncios que a gente está criando para a rede de pesquisa no Google Ads, eles têm que ser relevantes para as palavras do grupo. Então, como eu disse, se o grupo de anúncio for estudar inglês em Porto Alegre, estudar inglês em São Paulo, por exemplo, nesse grupo de estudar inglês em São Paulo, a gente tem que criar anúncios relevantes para essa pesquisa, que falem sobre o curso de inglês em São Paulo. Não adianta a gente fazer um grupo de anúncio genérico ali que fale de curso de inglês EAD, sendo que a pessoa pesquisou curso de inglês em São Paulo, especificamente nessa cidade. Assim como se ela pesquisar EAD, o ideal é que a gente tenha um grupo específico para curso de inglês EAD, curso de inglês online, curso de inglês home office, seja o que for. Então, os anúncios, acima de tudo, têm que ser relevantes, têm que ser interessantes, têm que ser atrativos e customizados para cada um dos teus grupos de anúncio. Aí, como a gente vai fazer isso? Além de outros pontos que a gente vai chegar lá com mais detalhe, um dos métodos mais básicos é ter as keywords, né? As palavras-chave que tu vai utilizar naquele grupo de anúncio, ter a presença delas dentro dos anúncios. Então, novamente, se o anúncio ele fala, por exemplo, de gestão de tráfego pago, o grupo de anúncio tem palavras-chave de gestão de tráfego pago, no meu anúncio eu vou trazer ali em uma das headlines exatamente esse termo, gestão de tráfego pago. No outro eu trago uma variação dele, gestão de tráfego pago para empresas, e assim eu vou variando para o meu anúncio ser relevante para aquele termo de pesquisa. Aí, isso que eu vou explicar melhor, que são essas cores aqui, ó, é uma distribuição lógica de headlines. Então é para a gente não sair tocando ali headlines, né? O que são headlines para começar? São títulos, né? São cada um dos teus títulos dos teus anúncios. E depois tem as descriptions, que são descrições dos teus anúncios, que são descrições mais completas, né? Tem 90 caracteres. Um headline ele só tem 30. Então, para a gente não sair tocando headlines de modo aleatório, a gente tem uma lógica aqui que a gente segue de acordo com cores. Então, cada uma dessas cores são uma categoria de headlines que a gente distribui para que fique mais equilibrado, para que não tenha ali 8, 9 headlines de uma mesma categoria, enquanto tem pouca de outra. A gente tenta equilibrar aqui para aproveitar essas 15 de modo mais estratégico, tendo de 3 a 5 ali categorias de headline para cada um deles ali. Aí CTAs, né, e argumentos adequados ao teu produto. Então não adianta, por exemplo, tu fazer um e-commerce que vende online e falar compre agora mesmo na nossa loja, ou venha buscar, faça um orçamento. Não, pô, é uma loja, compra direto, é online. A mesma coisa, não adianta tu fazer para uma empresa que é uma prestadora de serviço, que gera lead,
tu usar um headline como compre agora mesmo. Não, a pessoa não tem como comprar, ela vai ter que fazer uma reunião, ela vai ter que entrar em contato com a tua empresa, fazer um orçamento para aí sim fechar negócio. Então, adequar, obviamente, os CTAs, né? Não é tudo saiba mais, não é tudo compre agora, não é tudo acesse e confira. Tudo tem que adaptar ao contexto, ao tom. Fale com a gente, é um CTA mais leve, mais informal. Já fale conosco, converse com o nosso time de especialistas, já é, por exemplo, uma coisa mais formal, mais corporativa. Então, adequar os CTAs e os argumentos de acordo com o nosso público-alvo, de acordo com o nosso produto, é outra coisa básica, mas que é importante de ser dita. Preenchimento dos campos, pouca gente hoje em dia sabe disso, porque é uma boa prática antiga do Google, mas que é tu tentar preencher o máximo possível dessas headlines. Então, por isso tem uma corzinha aqui, de um máximo de 30 caracteres, a gente tem né, a gente tenta preencher o máximo possível, para deixar ela o mais gordinha possível, mais cheia possível. Por quê? Primeiro porque é uma boa prática do Google, ele vai avaliar de que tu está tentando seguir os recursos, preencher os recursos o máximo possível, mas também porque o teu anúncio ocupa um espaço maior. Quando ele aparecer no meio de outros anunciantes ali, ele vai ter mais espaço ocupado na tela. É um detalhe? É, mas faz diferença. Então, sempre que possível, aproveitar o máximo possível do espaço do nosso anúncio para aumentar a chance dele chamar atenção. Então, preenchimento dos campos. O destaque em maiúscula, assim como está aqui a palavra maiúscula com um M maiúsculo, a gente utiliza isso em anúncios, em alguns casos ali, por exemplo, ó, necessários de couro. A gente utiliza o couro ali com maiúsculo. Não porque o couro é uma palavra própria e tem que ser maiúsculo, mas porque a gente quer destacar aquela palavra-chave. Então, é uma maneira que a gente usa em anúncios de Google, principalmente, às vezes em meta não é tão utilizado, para dar destaque nas palavras que a gente quer que o usuário leia. E por fim, paths customizados. O que seria o path? Seria basicamente essa partezinha aqui, que é uma maneira de customizar o URL. Então, por exemplo, esse cliente aqui nosso é operautico.com.br, a loja deles. Se eu não colocar nada nesse path aqui, eu deixar vazio, vai ficar só operaut.com.br a URL, se eu colocar para home, por exemplo. Mas se eu customizar, eu posso colocar como se fosse uma URL fake ali, /necessaire, /couro, porque esse grupo de anúncio fala de necessaire de couro. Então ele é como se fosse customizar a URL ali para que ela ficasse mais visual para o usuário achar que aquela URL é específica para aquele produto, ainda que na prática aquela URL seja outra. E obviamente aqui eu poderia mandar também para a página específica de necessaire de couro, né? Mas então tá, seguido esse checklist aqui, que o principal que vocês têm que fixar aqui é que o anúncio tem que ser relevante. E aqui a gente descreveu maneiras dele ser relevante e algumas outras técnicas. Mas o principal é o anúncio ser relevante para o grupo que ele está sendo anunciado. Ok. Então agora sim, olhando um pouquinho mais para nossa planilha aqui, explicando um pouco mais essa lógica, agora que a gente já entendeu o conceito. Como é que a gente faz aqui? A gente vai lá, define, por exemplo, esse caso aqui desse cliente. É um e-commerce que vende produtos, bolsas necessárias, enfim, de couro legítimo. Então a gente vai lá, cria uma abinha para cada um dos grupos de anúncio aqui, para criar pelo menos 3 anúncios, né, para cada um dos grupos, personalizados, seguindo essa lógica aqui dos anúncios relevantes. E antes da gente sair criando ali no freestyle, digamos assim, cada uma desses anúncios, a gente cria um banco aqui de headlines e descriptions. Então, para não ter que pensar em cada uma das headlines dessas categorias, a gente já faz antes e depois só vai copiando e colando e vai distribuindo nos anúncios. Acaba sendo mais escalável, mais otimizado. Então, o que são essas categorias aqui? O institucional é um imprescindível, é fundamental. Sempre vai ter que ter headlines institucionais do teu anúncio. O que são institucionais? É o nome da marca. Então, nesse caso aqui, é Operaut o nome do nosso cliente. Então, vai ter que ter a palavra Operaut, Operaut bolsas de couro, Operaut loja, conheça a Operaut. Vamos ter que falar o nome da marca. Isso para qualquer marca vai ser sempre assim. Argumentos. Seriam maneiras de tentar influenciar o usuário a ser convencido. A gente poderia usar aqui, frete grátis acima de tal valor, Pix com desconto de X%, garantia vitalícia, produtos de qualidade premium, feitos para o dia a dia com a elegância e o cuidado que você precisa. Enfim, seja o que for, a gente pode argumentar aqui para aumentar a chance do nosso usuário entender que nossa oferta tem valor para aquela pesquisa que ele está realizando. E aqui CTA, é chamar para ação, é fazer o cara clicar no anúncio. Então saiba mais, fale com a gente, entre em contato, compre agora mesmo, faça o seu pedido, conheça a nossa loja, converse conosco. De acordo com o negócio do cliente, a gente vai ver os CTAs que fazem sentido para eles. E depois, os grupos de anúncio. A gente vai ter aí headlines customizados para cada um dos grupos. Nesse caso aqui, eu tenho, por exemplo, necessário de couro, carteira de couro, bolsa de couro. Eu vou ter ali headlines específicos para cada um desses
agrupamentos para que depois eu possa criar anúncios personalizados para eles. Então aqui foi só um esboço, claro, mas só para mostrar para vocês como fica na prática. Então, por exemplo, aqui nesse grupo de necessaire de couro, a gente vai ter ali primeiro as headlines institucionais. Então as azuis vão ser falando o nome da marca, Operaut mochilas e bolsas, Operaut necessaire de couro, qualidade premium da Operaut, enfim. Depois a gente vai ter os verdes, que seriam termos do grupo, então tem que falar necessariamente das palavras-chave do grupo. Então encontre necessaire de couro legítimo, necessaire de couros práticas, enfim, variações de palavras-chave, de termos, né, que tenham a palavra-chave do grupo. Os amarelinhos aqui são argumentações, então sofisticadas e funcionais, praticidade na palma da sua mão, garantia vitalícia, enfim. E os vermelhos são CTAs, são chamadas para ação. Então conheça a Operaut, conheça todas as opções, acesse e compre agora. E aí descrições, enfim, segue a mesma lógica. Então a gente categoriza, cria antes um banco ali para poder distribuir e depois vai replicando e adaptando para cada um dos grupos de anúncio ali, seguindo sempre a lógica desses conceitos. Então assim, claro que possa ter ficado um pouco mais técnico para quem criava até agora de modo mais freestyle na hora ali, mas acho que assim, principalmente a questão da relevância, da personalização e da categorização por cores ali para ajudar a ter uma distribuição mais lógica, isso é o 80-20 do que eu te passei aqui. É o mais fundamental, é o que mais importa, é o que tu tem que fixar. Todas as outras regrinhas ali são situacionais e são boas práticas que tu pode aplicar sempre que possível. Mas o principal é isso, fazer anúncios relevantes, customizados e distribuir essas headlines de modo que faça mais sentido, tendo a presença da palavra-chave do teu grupo no teu anúncio para que ele seja relevante e gere identificação, para que quando o usuário leia aquele anúncio ele pense, pô, é exatamente isso que eu estava procurando. Então, resumindo bastante a isso, obviamente existem outras técnicas, principalmente para e-commerce ou para negócio local ou para, enfim, negócios com preço, existem várias situações, mas aqui é o geral que pode ser adaptado para a maioria dos casos. Gostou do conteúdo? Te peço que deixe o like, te inscreva, ajude o canal que a gente está começando. E é isso, obrigado, até a próxima.